Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas e como refletir sobre nosso passado contribui para construir nosso presente e futuro? Ouçam o que estava escrito sobre a educação feminina em um jornal do final do século XIX. Entendemos que na instrução do sexo feminino, a educação doméstica, que compreende os deveres da mãe, a direção da casa, etc., deve prevalecer sobre outros ramos da educação geral. Porque a ação da mulher em geral, se bem que não deve confrontar-se só com os limites do círculo doméstico, sempre deve e há de necessariamente predominar nele. Esse trecho foi publicado em 24 de dezembro de 1884 no jornal O Apóstolo. Na leitura deste jornal, havia um discurso que defendia que as mulheres deveriam permanecer em casa, cuidando dos filhos e do marido. Cabia às mulheres aceitar os deveres da maternidade e a gestão da casa, de modo predominante, como consta no Jornal Católico. Em se tratando de educação, vamos começar falando sobre a Lei de 15 de outubro de 1827. Essa lei instituiu, dentre outras coisas, que todas as meninas deveriam ter acesso ao ensino público de primeiras letras. Que maravilha, não é mesmo? Pois é, só que aos meninos era oferecido o ensino completo de matemática, e para as meninas, somente as 4 operações. Além de ler, escrever, contar, doutrina religiosa e história do Brasil, elas deveriam ter aula de costura, bordado e outras prendas domésticas. Já o ensino secundário foi oferecido na corte e na esfera pública apenas para o público masculino. Sim, acreditem! No final do ano de 1837, foi criado o Imperial Colégio de Pedro II, e a primeira turma iniciou no ano seguinte. Houve até uma confusão, ou podemos dizer um mal-entendido, contado no livro dos professores e pesquisadores Gondra e Schuller, 2008. Eles narram que o Dr. Cândido Barata Ribeiro matriculou suas filhas no Colégio Pedro II, já que não constava em lei tal proibição. No entanto, por falta de espaços apropriados, como banheiro, por exemplo, ou pela falta de inspetoras e professoras, foi solicitado pelo reitor Dr. Joaquim do Carmo que as meninas fossem transferidas ou para a Escola Normal da Corte, ou para o Liceu de Artes e Ofícios, ou para o curso noturno oferecido pelo professor José Manuel Garcia. Para entendermos melhor a instrução secundária feminina no Império Brasileiro, vamos conversar com a professora e pesquisadora Aline de Moraes Limeira, que é especialista no assunto. Como era oferecido o curso secundário para o público feminino? Olá a todos. Bom, sobre a oferta do ensino secundário, independente do público ao qual se destinava, ou mulheres ou homens, é necessário que, de forma antecipada, a gente faça algumas pequenas observações. Primeiro, o nível secundário de ensino, ele não era um nível obrigatório. Ao longo da década de 1830, em todo o Brasil, em diversas províncias, foram sendo decretadas diversas legislações que regulamentavam a organização do sistema de ensino e tornando obrigatório o ensino primário. No entanto, o ensino secundário nunca foi obrigatório ao longo de todo o período imperial. Desde 1826, foram sendo criadas ao longo de todas as províncias brasileiras várias instituições públicas de ensino secundário. Nós temos em 1826 o Liceu Pernambucano, em 1834 na província do Rio Grande do Norte, em 1836 na província da Paraíba e em 1837 o Colégio Pedro II, que se instalou na capital brasileira, que era a Corte Imperial. No entanto, entre esses, essas instituições aqui mencionadas, se somaram muitas outras ao longo do século XIX, mas em nenhuma dessas instituições foi permitido o acesso de mulheres. Portanto, essas instituições de ensino secundário mantidas pelo Estado Imperial, pelo poder público e pelo poder provincial, elas não eram acessíveis às mulheres. Nesse sentido, foi muito importante considerar a existência de uma extensa malha privada que se desenvolveu em todo o Brasil, sobretudo na capital brasileira, que era o Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro e na Corte Imperial.
E essas instituições privadas abriram muitos colégios, muitas instituições voltadas exclusivamente para o ensino secundário de meninas. Então, nesse sentido, pensar o ensino secundário tentando refletir acerca do acesso das mulheres nesse nível de ensino requer que a gente considere a existência dessa malha privada, porque foi só através dessa malha privada que muitas meninas conseguiram acessar a esse nível de formação, né? Além disso, né, além das instituições formais, havia também outras iniciativas voltadas para o ensino secundário de meninas, mantidas por associações, instituições, inclusive professores e professoras avulsos, que davam, né, ofertavam as disciplinas, professores particulares que ofertavam disciplinas isoladas que compunham o ensino secundário, inclusive no ambiente doméstico de muitas dessas meninas nesse nível de ensino. Então, esse conjunto de oferta privada, particular, que ficou disponível para o acesso para essas meninas. Então, não era toda mulher que tinha acesso ao ensino secundário? Essa sua segunda pergunta tem uma relação muito estreita com as observações que nós fizemos em relação à pergunta anterior. Então, de fato, não eram todas as mulheres que poderiam ter acesso a esse nível de formação, né, o ensino secundário, já que a oferta era mantida somente pela malha privada e não havia nenhuma instituição pública destinada ao ingresso e permanência das mulheres na formação de ensino secundário. Nós não podemos afirmar que, por exemplo, somente mulheres e meninas das classes mais ricas e abastadas que frequentaram essas instituições pelo simples fato de elas serem instituições privadas, ou seja, pelo simples fato de elas cobrarem mensalidades e taxas voltadas para a cobrança do ensino. Nesse sentido, precisamos fazer outras observações. Primeiro, mesmo essas instituições, esses colégios particulares, eles se constituíam a partir de uma diversidade muito significativa, como ainda hoje nós vemos em todo o país. Havia, como há hoje, grandes estabelecimentos, colégios de grande porte, colégios caríssimos e voltados quase que exclusivamente para as meninas, né, para a classe mais abastada, mas também havia instituições de pequeno e médio porte, colégios baratos que se situavam em pequenas localidades espalhadas por todas as freguesias, por exemplo, da capital brasileira, o Rio de Janeiro, a corte imperial daquele período, no século XIX. Então, em relação aos custos para ingresso e permanência nessas instituições, essa diversidade de preços já poderia nos indicar que também havia uma diversidade de mulheres e meninas que poderiam ter acesso a esse nível de ensino. Mas, somado a isso, também há o fato de que mesmo esses grandes colégios, os mais caros colégios situados não só na capital brasileira, mas em outras províncias, ainda assim, mesmo que muito caros e de grande porte, esses colégios também tinham o hábito de oferecer bolsas de estudos, como a gente costuma chamar hoje, né? Havia a presença de meninas pobres que poderiam acessar gratuitamente o ensino secundário. Isso também acontecia para o ensino primário, mas aqui estamos falando desse outro nível de ensino, que é o secundário. Então, muitas meninas pobres, filhas de trabalhadoras, filhas de pessoas, mulheres e homens escravizados, também poderiam acessar o ensino secundário a partir dessas formas gratuitas, né? E, além disso, mesmo somada a essas iniciativas das próprias instituições de ensino, também havia uma política pública que era a subvenção do Estado Imperial, que custeava a matrícula, a mensalidade, os custos para a permanência dessas alunas e alunos também pobres nas instituições particulares, segundo a justificativa de que o Estado não tinha como garantir, sobretudo no ensino primário, que era obrigatório,
o Estado não tinha como garantir a oferta de ensino primário público para todos os alunos e alunas. Nesse sentido, as subvenções começaram a acontecer de forma muito mais significativa, em grande número, nas instituições primárias, mas também acontecia em algumas instituições particulares do ensino secundário. Com o decreto de Leôncio de Carvalho de 1879, foi permitido o acesso às mulheres no ensino superior. Na sua opinião, como isso influenciou o ensino secundário e a instrução feminina de um modo geral? Nas primeiras décadas do século XIX, até mais ou menos 1850, nós localizamos um número muito significativo de instituições particulares destinadas para o público feminino, voltadas para o ensino primário. Não localizamos nenhuma instituição de ensino secundário para mulheres nessa primeira metade do século XIX. A gente só vai começar a localizar algumas instituições particulares de ensino secundário para meninas a partir da década de 1850. E aí estamos falando especificamente da capital do Brasil, a Corte Imperial, que é o recorte geográfico que estabelecemos para algumas pesquisas que temos feito nos últimos anos. A partir de 1850, a gente começa a ver a criação e o funcionamento de algumas dessas instituições particulares que atendiam o público feminino. Muitas dessas instituições, inclusive, atendiam tanto o ensino primário quanto o ensino secundário para meninas. Então, nessa segunda metade do século XIX, a gente começa a ver um incremento dessas iniciativas, uma diversidade dessas iniciativas que vão se espalhar por todas as freguesias da capital brasileira, tanto rurais quanto urbanas. Somada a isso, nessa segunda metade do século XIX, também a decretação da lei de 1879, pelo ministro Leôncio de Carvalho, também foi um movimento que fez uma transformação muito significativa nesse universo. Por quê? Essa legislação autorizou o ingresso e o estudo de mulheres, de meninas, no ensino superior brasileiro, nas faculdades que existiam e estavam disponíveis naquele período, como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, entre outras. Então, a partir dessa legislação, o que nós começamos a perceber, portanto, na década de 1880, que o número, as taxas, os dados estatísticos relacionados ao número de instituições particulares secundárias voltadas para as mulheres na capital brasileira, triplica de forma muito significativa. Muito provavelmente, o fato de ser autorizado que essas meninas e mulheres possam cursar o ensino superior, talvez tenha feito com que muitas famílias e muitas dessas meninas considerassem essa demanda uma realidade para um projeto de vida dessas famílias e dessas meninas. Então, muito provavelmente, houve uma demanda maior, houve uma procura maior e a oferta também foi acompanhando essa demanda. No século XIX, as escolas normais eram uma opção para as meninas que quisessem seguir a carreira de professora e assim terem uma profissão menos associada aos trabalhos manuais. Nunca é demais lembrar que muitas mulheres trabalhavam como quituteiras, cozinheiras, costureiras, cabeleireiras, lavadeiras, engomadeiras, vendedoras, chapeleiras e prostitutas, por exemplo. A opção por um trabalho mais intelectualizado foi crescendo à medida em que as meninas foram chegando aos bancos escolares nas primeiras letras e havia necessidade de uma professora para as turmas de meninas e, mais tarde, a coeducação possibilitou que as professoras dessem aulas também para os meninos, nas turmas mistas. E hoje, como pensam nossas normalistas futuras professoras? Conversamos com 3 alunas do Colégio Estadual Milton Campos, em Nova Iguaçu. O que te fez escolher o curso normal? Isso não era algo que eu queria fazer, formação de professores. Mas como eu via que ia agregar muito no meu currículo e eu também faria o ensino médio e já sairia com uma profissão, falei assim, cara, vou investir no meu futuro, vou fazer. E foi assim, tipo, por questões de o que seria melhor para o meu currículo foi que eu escolhi fazer formação de professores. Na verdade, quem me colocou no curso normal foi minha mãe. Porque ela falava que eu não podia terminar o ensino médio sem ter nenhuma formação.
Falando estritamente do curso normal, que é o que eu conheço mais, a principal diferença que a gente vê é quando a gente sai do curso normal. Um exemplo é a diferença de caminhos são tomados entre meninos e meninas, que é aquela ideia de, poxa, eu sou menino, eu não vou conseguir dar aula para criança tão pequena, que é o que o curso normal habilita, criança de 0 a mais ou menos uns 10 anos, que é o fim do Fundamental 1. Então eu tenho que fazer uma faculdade ou um curso ou algo mais para poder dar aula para ensino fundamental 2 ou ensino médio. E quando você vê uma menina, a maioria delas já ou está com um trabalho já certo, ou já tem algumas propostas, ou vai ser mais socialmente aceita perto de crianças menores. Você sente alguma dificuldade por ser mulher e escolher seu caminho profissional? Olha, se tratando de uma mulher negra do cabelo cacheado, com base em experiências em que eu observo no geral, é bem rarozinho você ver uma mulher negra com seus cabelos naturais em escolas de primário, ensino fundamental. Eu falo pela minha experiência. Desde que eu entrei, eu estudava em colégio particular, né? Fui sair no 7º ano para entrar num público. E só tinham mulheres brancas, muitas das vezes, no maternal e no prezinho, idosas entre aspas, né? Mas senhoras de mais idade, brancas do cabelo liso. Muito raro uma branca do cabelo ondulado, que eu fui acabar tendo no 5º ano. Entende? Mas eu vejo essa diferença. Além de para homens serem diferentes, você também não vê muitas mulheres negras dentro dessa área bem mais infantil, entendeu? Eu percebi muito essa diferença. Sim, eu sou uma mulher preta que se apaixonou pela junção da música e a educação e que sonha em tocar em uma orquestra sinfônica um dia. Então, eu acho que é um caminho longo e difícil pela frente. Ainda mais pelos preconceitos, é claro. Eu não tive nenhuma dificuldade relacionada a ser mulher, pelo menos não que eu me lembre, já que o magistério é uma profissão dita feminina. Na sua opinião, as mulheres são independentes? Se sim, em que sentido? Se não, por quê? Sim, mulheres são totalmente independentes. Eu acho que vindo de uma sociedade machista, em que sempre impunha que o homem era o líder da casa, e hoje nós vemos totalmente ao contrário, mesmo em famílias que têm, digamos, o pai ou um homem, mulheres são mais sempre aquelas que pulso firme, aquelas que tomam frente, aquelas que cuidam do filho, da casa, trabalham fora, entendeu? Sempre está preocupada com tudo. Então eu acho que as mulheres são grandiosamente independentes em qualquer aspecto, seja nos seus estudos, na sua família, no seu trabalho, no seu tempo livre. Eu acho que ser mulher é um privilégio, porque ainda assim que seja uma luta diária, né, contra o sistema, eu acho que ainda assim se nasce uma força muito grande quando você vai batendo de frente com como eu posso dizer, com as desavenças da vida, e mesmo assim você permanece forte e continua. Então, sim, mulheres são independentes e são a base de tudo. Sim, eu acredito que a partir do momento que elas começam a tomar suas próprias decisões e correm atrás da sua autonomia e lutam pelos seus objetivos de vida, elas se tornam independentes. Na minha opinião, as mulheres são sim independentes. Nós lutamos desde cedo para ter o nosso lugar de fala, para ter o nosso lugar na sociedade, para ter os nossos direitos validados dentro dela. No entanto, ainda vemos uma diferença muito grande dependendo do status social, da etnia e vários outros afins. E apesar da contradição disso, eu acredito que só seremos verdadeiramente independentes quando lutarmos todas juntas pelas mesmas oportunidades para todas. Então, mesmo diante de algumas barreiras, podemos perceber que as mulheres aos poucos estão conquistando seu espaço. Elas são maioria nos cursos de pedagogia, nutrição, enfermagem, psicologia, serviço social,
letras e artes. Mas também estão presentes nas Forças Armadas, Física e Engenharias, cursos que por muito tempo foram exclusivamente destinados ao público masculino. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do ano de 2019, revela que existe uma tendência geral de aumento da escolaridade das mulheres em relação aos homens. Entre os homens com 25 anos ou mais de idade, 15,1% têm ensino superior completo. Já entre as mulheres com 25 anos ou mais, 19,4% completaram o ensino superior no Brasil, número maior na estatística. Mas ainda existem desafios e desigualdades a serem enfrentados. Com relação a cor e raça, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, publicada no ano de 2016, apontou que existe uma desigualdade considerável na educação entre mulheres brancas e mulheres pretas ou pardas. De acordo com a pesquisa, a população de mulheres brancas com ensino superior completo, com 25 anos de idade ou mais, foi de 23,5%. Já o percentual entre mulheres pretas era de 10,4%. Segundo o IBGE, os dados evidenciam que a cor ou raça é fator preponderante na desvantagem educacional. E para você, o que significa ser independente? Como as mulheres têm participado da construção de sua autonomia e independência no país? Você acha que as mulheres são independentes assim como o Brasil? Há igualdade de oportunidades para mulheres brancas, pretas, pardas e indígenas? Como se dá a emancipação das mulheres pobres? Será que a emancipação feminina ainda está inacabada? Este episódio do podcast História ao Pé do Ouvido foi elaborado por Patrícia Cardoso da Costa. Os entrevistados foram a professora doutora Aline de Moraes Limeira e os estudantes Carolina Albuquerque Moura, Jéssica Delfino Silva e Analice Junquem da Silva. A apresentação, Rodrigo Nunes. Produção, Rádio UERJ e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.